Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Sessão plenária. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, vamos dar início à reunião ordinária de 24 de março de 2026. Convido o vereador secretário para fazer a verificação de presenças em plenário. Vereador Alessandro Teco presente, vereador Anderson Santos presente, vereador Azinil Medeiros ausente, vereador Cristiano ausente, vereadora Cissa Miller presente, vereador Eduardo Zanata presente, vereador Elton Garcia presente, vereador Eliseu Pereira ausente, vereador Guilherme Cardoso presente, vereadora Jade Martins ausente, vereador Jair Bolsonaro ausente, vereador Cacá Fernandes ausente, vereador Marcela Schutte presente, vereador Marcos Curtis presente, vereador Mazinho Miranda presente, vereador Naifer Neri presente, vereador Ricardinho da Saúde presente, vereador Samir Daúde presente e vereador Vitor Forte presente, senhor presidente. Havendo o número legal nos termos da lei orgânica do município e nosso regimento interno, declara aberta a presente reunião às 18h47. Convido o vereador Alessandro Teco para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Livro de Salmos 25, Salmo de Davi. A ti, Senhor, eu levo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não sejam envergonhados sobre mim, nem triunfe sobre meus inimigos. Nenhum dos que em ti esperam serão confundidos e envergonhados, sejam os que sem causa procedem tropeçamente. Amém. A ata da 13ª sessão ordinária do primeiro período de 2026, que foi disponibilizada aos senhores vereadores por meio eletrônico, está em discussão. Encerrada a discussão, não havendo de pedir ratificação, a ata está aprovada. Convido o vereador secretário para dar conhecimento da pauta da presente reunião. Pauta legislativa número 14, primeiro período de 2026, sessão ordinária. Projeto de lei ordinária número 197, 2025, de autoria do vereador Samir Daúde. Institui no âmbito da rede pública de ensino a Semana de Educação Fiscal e Financeira de Balneário Camboriú. Discussão primeira. Projeto de lei ordinária número 213, 2025, de autoria do vereador Guilherme Cardoso. Institui diretrizes para a utilização de canais digitais no processo de abertura, alteração, baixa e gestão de empresas. Discussão primeira. Projeto de lei ordinária número 229 de 2025, de autoria do vereador Vitor Forte, institui o programa Coleta Humanizada TEA para crianças com transtorno do espectro autista no âmbito do município de Balneário Camboriú. Discussão primeira. Projeto de lei ordinária número 46 de 2026, de autoria do Poder Executivo, institui o programa Escola Mais Forte no âmbito do município de Balneário Camboriú, dispõe sobre a transferência direta de recursos financeiros às unidades escolares da Rede Municipal de Ensino e da outras providências. Discussão primeira. Projeto de lei ordinária número 224, 2025, de autoria do vereador Cacá Fernandes, dispõe sobre o protocolo individualizado de avaliação, PIA, para alunos com transtorno do espectro autista nas instituições de ensino do município de Balneário Camboriú. Votação única. Além disso, temos 4 pedidos de informações, 77 indicações e uma moção de aplauso. Obrigado, vereador. Vamos passar, então, a entrega da moção dessa noite. Moção de congratulações 33 de 2026, de autoria do vereador Anderson Santos. Congratula a empresária e nutricionista Vanessa Reiner Goulart pelos seus 20 anos de formação e dedicação à área da saúde em Balneário Camboriú, com destacada atuação na nutrição clínica integrativa, contribuindo para a promoção da saúde, prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida da população. Convido, então, para adentrar em plenária a Vanessa para receber das mãos do vereador Anderson Santos a referida moção.
A pedido do vereador Anderson, estão concedidos até 2 minutos à homenageada Vanessa para poder fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Quero expressar minha gratidão ao vereador Anderson que me fez essa homenagem e também a minha família que está aqui me prestigiando e também sempre me apoiou na minha carreira profissional. Sou de Balneário Camboriú. Nesses 20 anos, dediquei minha carreira como nutricionista e hoje proprietária também de uma clínica aqui em Balneário Camboriú. Sempre visei o atendimento integral, tratando a causa dos pacientes e sigo no meu propósito, levando consciência sobre a alimentação, sobre a saúde e a verdadeira transformação na vida das pessoas. Muito obrigada. Senhoras e senhores, vamos dar início aos pronunciamentos e debates do grande expediente. O sorteio será divulgado nos monitores. Com a palavra, o vereador Eduardo Zanata. Senhor presidente, que me traz à tribuna hoje, a gente tem falado muito sobre saúde aqui no município, eu falei sobre os recursos que foram repassados pelo governo federal, os projetos que a Secretaria de Saúde protocolou no novo PAC, e ontem a Secretaria de Saúde recebeu os equipamentos, os kits de atendimento para os profissionais que estão na linha de frente do SUS aqui no município, nas unidades básicas de saúde. Então, esses kits foram destinados para as UBS, como eu falei, são R$ 948 mil em investimentos, equipamentos de ponta e que não estavam à disposição da nossa população aqui nos postos de saúde e que agora a gente consegue trazer para a nossa cidade a partir do que eu falo sempre aqui, diálogo democrático, republicano, quando a secretaria entende a necessidade, protocola os projetos e a gente consegue fazer articulação para que Balneário Camboriú seja atendida, independente do partido da prefeita ou do partido dos vereadores que solicitaram esses equipamentos. Então, é muito bom ver isso. A alegria, não só da secretária Aline Leal, que tanto se empenhou para que isso fosse realidade, mas dos servidores da Secretaria de Saúde. Porque esse que é o nosso papel, é estar na linha de frente, articular, dialogar e construir, porque quem ganha é a população. E aí eu volto a dizer aqui, né, já são mais de 158 milhões de reais em investimento direto, contando o Parque Inundável, que é um consórcio entre Balneário Camboriú e Camboriú, que foi tão citado aqui, inclusive pelo vereador Naifer, na última semana, aqui na discussão que nós tivemos, para incluir o Parque Inundável no PPA do município. Então, é assim que a gente melhora, é assim que a gente trabalha, é assim que a gente dá resultado na vida das pessoas e dos munícipes da nossa cidade. Então, é algo que deve alegrar aqui a todos os colegas vereadores, as vereadoras e também ao Poder Executivo Municipal. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Naifer Neri. Com a palavra, o vereador Alessandro Teco, declina. Com a palavra, o vereador Cristiano, declina. Com a palavra, o vereador Assinil Medeiros, declina. Com a palavra, o vereador Guilherme Cardoso. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite aos homenageados também. Eu trago nessa noite um debate sobre a nossa reunião de ontem. Primeiramente, parabenizar o vereador Alessandro Teco. Eu acredito que quando nós temos um tema que envolve a população, naturalmente é importante que as dúvidas sejam tiradas, que os projetos sejam discutidos e aquilo que a população demonstra ter dúvidas, naturalmente nós, vereadores, temos que buscar as respostas. E me desculpe,
eu não consigo concordar com o que foi falado na noite de ontem. Espero realmente que o governo municipal retire o artigo 2º do projeto de lei. Eu protocolei uma emenda, o vereador Naif, o vereador Mazinho, vereadores, inclusive da base do governo, porque quando uma lei é construída de forma conjunta, a gente consegue sentar numa mesa e buscar algo melhor, e quando não é, a gente acaba tendo um movimento que é natural. A população sem entender nada, nós, vereadores, buscando aquilo que a nossa população merece, e eu jamais serei favorável que a praia de Balneário Camboriú tenha horário limite para a prática esportiva, até porque eu prefiro muito mais que a cidade tenha famílias, atletas, turistas praticando um esporte na praia do que a noiarada ocupando da nossa praia central para utilizar drogas, para promover tráfico de drogas e para fazer o inferno na vida da população. E todos os vereadores com certeza foram cobrados, e quero me solidarizar com os moradores, principalmente do Pioneiros, dessa onda de furtos, assaltos, dessa cracudagem, toda essa turma que está em Balneário Camboriú só incomodando, que está andando aí pela cidade fazendo o que quer e não recebendo a represália devida. E eu quero aqui dizer que sou totalmente favorável às práticas que, por exemplo, Florianópolis está fazendo, de colocar uma mensagem: se não queres trabalhar, querido, queres vir para Balneário Camboriú para incomodar, vaza da cidade. E a gente tem que começar a ser um pouco mais claro, porque isso prejudica o governo municipal, isso dá trabalho para as forças de segurança, isso tira a paz do morador e, naturalmente, a gente não fica com uma cidade boa. Ah, vereador, o que a gente tem como fazer? Algo que nós temos cobrado e continuaremos cobrando: internar quem é dependente químico, a prefeitura buscar urgentemente quem está recebendo Bolsa Família e nem mais em Balneário está. Ah, mas é o governo federal. Quem mede é o município. Se a cidade fechar o cerco para essa vagabundagem, nós teremos a cidade de volta para o morador, nós teremos tranquilidade nas ruas, e isso tem responsabilidade pública, e nós cobraremos. E assim seguiremos pedindo e cobrando de forma insistente. E eu quero aqui, na noite de hoje também, deixar uma parabenização ao 12º Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina de Balneário Camboriú, que inclusive encontrou um desses vagabundos e deu voz de prisão. Parabéns à Polícia Militar que tem essa coragem de fazer o seu trabalho, porque é uma forma de nós, moradores, termos mais confiança, segurança, nos sentimos bem caminhando pela cidade. Que me desculpa quem tem dó de vagabundo que leve para sua casa. Nós temos políticas públicas, inclusive, faladas em audiência pública que ainda não estão acontecendo da forma devida. E eu faço votos que o novo secretário de Inclusão Social consiga resolver. E a gente vai estar aqui para parabenizar quando isso for feito. E da mesma forma, quero aqui, vereador Samir, líder do governo, trazer esses apontamentos, pedir a colaboração e solicitar uma resposta do governo municipal. No começo desse ano, do ano passado, perdão, a prefeita apresentou um projeto que eu particularmente sou muito fã, que é a Muralha Digital. Nós comunicamos para a cidade que Balneário Camboriú contaria com uma estrutura de ponta tecnológica para fechar o cerco para vagabundo, com câmeras espalhadas pela cidade, com reconhecimento através de inteligência artificial de quem tem mandado em prisão em aberto, mas infelizmente esse projeto ele não aconteceu. E tudo bem não ter acontecido, porém, nós queremos saber se realmente o Smart BC, a exemplo do Smart Sampa que tem lá em São Paulo, convido até os vereadores que ainda não foram conhecer, é um projeto fantástico, que vira uma cidade realmente segura. Ameniza o trabalho das forças de segurança, dá mais sensação de segurança para o morador, e antes desse cara aí furtar o prédio que a gente mora, antes desse cara incomodar na rua, a hora que ele botar a carinha para fora já vai identificar na câmera e já vão pegar ele. Isso é o que a população quer ver. Esse é o investimento que nós queremos enquanto cidade. É utilizar da tecnologia, de mecanismos inteligentes para resolver problemas da cidade. Mais um minuto, presidente, só para finalizar, por gentileza. Então, faço esse pedido, que a gente possa construir, junto com o Poder Executivo, nós, vereadores, apresentarmos isso. Reforça a cobrança do vereador Naif também, que solicitou-se aquela comissão que nós aprovamos aqui na Câmara, né, o comitê, aliás, que foi aprovado pelo Poder Executivo, se ele tem se encontrado, se existe um planejamento para se encontrar, para que a gente possa ser parceiro das forças de segurança, cuidando daquilo que ameniza a parte deles.
que é esse tema de pessoas em situação de rua, e como o vereador Cristiano comentou na semana passada, e nós debatemos aqui, que é a questão da zeladoria, que precisa sempre melhorar para que a gente tenha espaços limpos, porque essa galera parece morcego, gente. Eles não querem ficar em lugar que tem luz, lugar que tem cuidado, lugar que tem esporte, lugar que tem capricho. Eles querem ficar em lugar escuro, em lugar que tem ali um ambiente propício para usar a droga, para fazer essa vagabundagem que eles fazem. Quem está dependendo de droga, gente, vai ser internado. Que a população possa ter melhores dias e a gente possa ter um enfrentamento mais inteligente e com mais intensidade. Essa é a cobrança de hoje. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Elton Garcia. Declina. Com a palavra, vereadora Jade Martins. Declina. Com a palavra, vereador Eliseu Pereira. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, comunidade aqui presente. Vereador Gui, eu concordo tudo que você falou sobre os moradores de rua, sobre a prefeitura tomar providência, mas as coisas também têm que começar lá de cima. Governo federal tem que agir, governo estadual tem que agir, porque morador de rua não tem só em Balneário Camboriú. Em Santa Catarina, se for na capital, se for em Joinville, se for em Blumenau, está lotado de morador de rua, nóia, drogado, traficante, em todo local. Então, nós temos que também cobrar do governo estadual, do governo federal e do governo municipal, para botar ordem no nosso país. É preciso nós cobrar dos nossos deputados federais, dos nossos deputados estaduais, que também tem que fazer lei, para que essas pessoas não só se internam e retornam para a rua de volta. Essas pessoas têm que ser internadas e voltar a um trabalho que eles possam ser cuidados 24 horas, para não voltar mais para o mundo da rua. Porque desse jeito, enxugar gelo, não dá mais. Eu também quero aproveitar que na segunda-feira nós tivemos uma reunião com a prefeita municipal na rua mais famosa Nova Esperança, Rua José Cesário Pereira. Tive ali o secretário de obra, o Bola, o comandante Evaldo, o vereador Medeiros. Tivemos ali uma reunião com aquela população, que aquela rua foi feito um asfalto novo, ciclovia, bacana, mas teve um problema sério de estacionamento. A rua estreita, se faz ciclovia, não dá de fazer estacionamento, e aquelas pessoas com comércio ali, e não tem como estacionar um carro, né? Então, tivemos ali, a prefeita se comprometeu, junto com o secretário de obras e junto com o trânsito, para ver uma solução, alguns bolsão, algumas situações, alguns terrenos ali que possam, muitos pediram para tirar a ciclovia, mas como vão tirar a ciclovia, que ali circulam muitas pessoas que precisam da ciclovia. Então, não tem como tirar a ciclovia. Então, dessa maneira, a gente vai fazer um estudo, a Secretaria vai fazer um estudo para melhorar para aquela situação ali da José Cesário, que é uma rua que liga tanto Camboriú como a Nova Esperança. E também quero aqui deixar um convite a vocês, que conversamos com a prefeita e com a comunidade, sábado, às 14 horas, lá na EMASA, lá no tratamento de esgoto. A prefeita vai se reunir lá, convidou todos os vereadores, os moradores da Nova Esperança, para nós ver o trabalho que está sendo feito na lagoa, no tratamento que está sendo feito ali. O que precisa melhorar, o que o secretário Auri está implantando ali. Então, ela pediu para mim fazer esse convite à população de Nova Esperança, aos vereadores, que muito, o NAIF, que sempre bate, sempre fala. Então, vamos ali, vamos ouvir dos técnicos que estão fazendo o trabalho, o que pode ser melhorado. Eu também quero aproveitar o momento finais aí para divulgar, né? A prefeita também, conversamos com ela sobre a Raposo Tavares, aquela rua que liga Nova Esperança ao Parque Bandeirante, que precisa terminar aquela obra, secretário
já foi secretário de obras, né, e infelizmente não deu de terminar, faltava projeto. E agora, Cristiano, o projeto já foi aprovado pela ANFRE e vai dar agora o andamento para desafogar o trânsito daquela população de Nova Esperança que tanto sofre ali daquela saída do PA da Barra. Então, essas coisas que vêm acontecendo, a gente está acompanhando e a gente tem que cobrar, sim, sempre do Executivo e principalmente do governo federal e governo estadual que possam ajudar a cidade a melhorar a situação de todos nós. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Cacá, ausente. Com a palavra, vereadora Cissa Miller. Declina. Com a palavra, o vereador Anderson Santos. Senhor presidente, boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a comunidade aqui presente. Iniciar minha fala destacando e parabenizando a minha homenageada, a doutora Vanessa, né, nutricionista aqui, pelo trabalho, pela dedicação para a saúde, não só, acredito que não só de pessoas de Balneário Camboriú, mas de toda a nossa região, que tem se dedicado, estudado e trabalhado para melhorar, né, a vida das pessoas, e isso é muito gratificante, principalmente, né, por ser uma pessoa daqui de Balneário, por onde vai, eu acompanho a sua trajetória para as cidades que vai palestrar e tudo, leva o nome de Balneário Camboriú, e isso para nós é muito importante, é muito relevante. Então, doutora Vanessa, muito obrigado e parabéns aí, que essa homenagem dessa casa, de todos os vereadores aqui, sirva de inspiração para você continuar nessa dedicação, né, para melhorar a saúde das pessoas. Então, meus parabéns de novo, tá? Senhores vereadores, sempre que a gente usa a tribuna, é importante a gente falar de temas que impactam, né, a cidade, às vezes positivamente, às vezes negativamente. O vereador Guilherme falou aqui das pessoas em situação de rua, o vereador Eliseu também comentou. É um problema crônico que é nível país, que os direitos humanos atrapalham, que não só os direitos humanos, e aqui eu quero trazer uma reflexão, vereador Eliseu. Eu lembro que há um tempo atrás, várias gestões que fazem um trabalho firme contra o que vem acontecendo dos andarilhos, há críticas. Porque tadinho dele, olha, ali, filma, usaram até um vídeo da prefeita mandando o cara trabalhar, criticaram, porque ela estava sendo enérgica, porque não tem que dar oportunidade, né? Então, é uma discussão ampla de um tema que só vai resolver a hora que o povo acordar para a realidade e agir com mais pulso, né? Tratando essas pessoas aí como deve ser tratada. Está na rua, vai internar, faz alguma coisa. Se tem BO, vai para a cadeia. Lá tem bastante. O governador Jorginho, por exemplo, tem colocado os caras da prisão a trabalhar. Então, é uma oportunidade. Se eles não conseguem trabalho, vão para a cadeia, e lá na cadeia eles conseguem uma oportunidade de fazer algo pela comunidade. Porque o que acontece dos andarilhos é o seguinte, as pessoas de rua, eles se disfarçam lá de pessoas de rua, a maioria deles, tem alguns que de fato precisam de tratamento e são resgatados. Eu tenho acionado a inclusão social com frequência, né, porque eles têm mendigo aí dormindo em tudo quanto é canto, infelizmente, e como bem o Eliseu falou, no Brasil inteiro, né? E esse é um problema que nós temos que enfrentar com mais rigidez, né? E, infelizmente, as mesmas pessoas que criticam, às vezes, são as que gravam um videozinho criticando o trabalho da Guarda Municipal, o trabalho dos nossos pessoal do Resgate Social, que faz um grande trabalho, que tem colocado a vida em risco para atender e dar um suporte para essas pessoas que não querem ser atendidas e ameaçam até essas pessoas que ali estão fazendo um trabalho para botar ordem na cidade. Outra questão, senhores vereadores, que eu até não consegui passar o vídeo aqui para o nosso apoio aqui de vídeo, mas foi um vídeo que eu até publiquei na rede social sobre o transporte coletivo, sobre o BC Bus, que é gratuito.
Nós vimos aqui repercussão de um guia turístico lotando um ônibus do BC Bus com turistas, né? E isso é um debate que nós já falamos aqui em algumas ocasiões, mas nós precisamos trazer isso para essa casa, debater de uma forma que a gente possa contribuir com o Poder Executivo para mudar o sistema. Não tirar a gratuidade do trabalhador, do morador de Balneário Camboriú, de quem produz aqui, de quem precisa se ausentar, tirar o seu carro do trânsito para poder fazer o seu trabalho, para poder fazer seus afazeres na cidade. Mas o turista vem para passear, o turista que Balneário quer, ele não vai se importar de pagar um valor para usar o transporte coletivo, né? O que nós não podemos permitir é que guias turísticos, né, profissionais, vão lá e coloquem os turistas nos ônibus, ocupando o lugar do trabalhador ou trazendo desconforto para o trabalhador. Nós trouxemos mais 30 segundos, senhor presidente. Nós trouxemos um transporte público com qualidade, com internet, com ar-condicionado, mas se o cara vai com a caixinha, com o cooler, com a cadeira de praia lá e ocupa, às vezes, o lugar do trabalhador que não pode nem usar o ônibus daquele horário, tem que esperar o outro, porque já está cheio. Isso aí a gente precisa trazer para o debate, para essa casa, para que a gente possa construir aí um formato que continue sendo gratuito para o nosso morador, para quem trabalha aqui, mas que a gente organize essa questão turista, porque, né, o turista de qualidade, o turista que nós queremos, não vai se importar em pagar uma taxa para ter um ônibus de qualidade. Então, eu fiz até um requerimento ao presidente que nós possamos trazer esse debate aí com os senhores vereadores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Samir Daoud. Ausente. Com a palavra, vereador Mazin Miranda. Senhor presidente, demais vereadores, comunidade que nos acompanha via rede social, quero iniciar parabenizando a homenageada da noite de hoje, dizer que, doutora Vanessa, sempre uma honra homenagear as pessoas que ajudam a construir a história da nossa cidade. A gente fica feliz de receber todos vocês aqui na Casa do Povo. Senhor presidente, para dar continuidade, eu quero solicitar o tempo do vereador Vitor Forte. Ontem, senhor presidente, tivemos aqui a reunião que tratou sobre o projeto de lei que regulamenta a prática esportiva na Praia Central, comunidade presente, as associações presentes, aqui a Associação de Milho, Churros, Quiosques, os praticantes de beach tênis, os professores, instrutores, e nós conseguimos fazer um debate aqui equilibrado, trazendo os dois lados e propondo, né, alterações na legislação no sentido de construir. Somos todos favoráveis, vereador Guilherme Cardoso, ao toque de recolher para as pessoas em situação de rua, para o tráfico de drogas, para a cacalhada, para a bandidagem, mas na Praia Central nós queremos mais esporte, lazer, entretenimento, saúde, e por isso que nós estamos agora construindo, junto com a base do governo, né, as emendas necessárias, a emenda necessária, as alterações necessárias, para que a gente possa, vereador Naifer e vereador Anderson, de uma vez por todas regulamentar, dar condição da Prefeitura executar, da Câmara legislar, do Ministério Público fiscalizar. Então, acredito que nós teremos boas alterações nesse projeto de lei. Indo para a área da educação, presidente Marquinho Curtis, da nossa região, bairro Yacht Clube, quero voltar a fazer uma crítica para o NEI, para o núcleo, crítica em tom de cobrança, e essa cobrança ela é construtiva. Núcleo Pequeno Navegador no bairro Yacht Clube. Já trouxe uma vez sobre o clima hostil dentro do núcleo, professores, gestores, coordenadores que não se entendem, falta diálogo, falta sensibilidade, reclamações por parte desses profissionais. Levei ao gabinete da prefeita, trouxe para a tribuna, conversei com os responsáveis, mas nada mudou. Continua ruim a situação no NEI e agora, semana passada, fui cobrado pelos pais. Moro no bairro Yacht Clube, os pais, vereador Ricardinho, me procuraram para fazer novas cobranças sobre o NEI. E venho novamente
pedir ao líder do governo que faça a intervenção no NEI, pequeno navegador no bairro Yacht Club. Que ali tenha um ambiente propício para o trabalho, com acolhimento, com bom atendimento às crianças, que os profissionais consigam, de maneira psicológica, estar bem estruturado para seguir no seu dia a dia. Os problemas tem estruturais, tem goteira, tem problema estrutural, mas isso tudo é superado quando a equipe está entrosada, está engajada e está na mesma sintonia. Então, novamente, vereador Sami Daoud, peço que o senhor anote, assine e entregue lá para o chefe de gabinete, para a prefeita, essa cobrança do NEI Pequeno Navegador. E para encerrar, senhor presidente, quero conversar sobre o Rio Camboriú, parabenizar a prefeitura pela ação que foi feita no Rio Camboriú no Dia Internacional da Água. Foi feita a limpeza em todo o Rio Camboriú, a limpeza que contou com membros das associações, contou com membros do governo, contou com os vereadores, todas as pessoas contribuindo, estendendo a mão para o nosso rio, que é sim um eixo importante da construção aqui da nossa Balneário Camboriú, que lá atrás, nosso bairro, a nossa Vila Bom Sucesso e o bairro da Barra saiu. E falando do bairro da Barra, quero trazer aqui, falando do Rio, falando do bairro da Barra, quero fazer aqui uma cobrança e uma denúncia. Uma denúncia que amanhã irei protocolar no Ministério Público, está aqui a peça, e irei protocolar no Tribunal de Contas, está aqui a peça, contra o BC Investimentos e a Secretaria de Turismo. Secretaria de Turismo que para fazer a manutenção da passarela da Barra demora. Elevador fica quebrado por 2, 3, 4 dias, semanas. A passarela está caindo aos pedaços. E para fazer a manutenção é uma dificuldade, é uma burocracia, tudo demora. Mas para dar celeridade num processo licitatório, numa concessão de 20 anos... aí a coisa anda e anda rápido. E analisando junto com a minha equipe toda a licitação, todo o termo de referência e todo o projeto de concessão por 20 anos, 20 anos de concessão da Passarela da Barra para exploração econômica, toda a sua revitalização, fomento ao turismo, gastronomia, tecnologia e também a concessão do Espelho da Água. A concessão do Espelho da Água. Mas, senhores, pasmem, procurei em toda a licitação, em todo o termo de referência, zero documento do município. SPU não deu a concessão do Espelho da Água da margem direita do rio para o município. Marinha não deu a concessão. Não estou falando de protocolo. Protocolo, qualquer pessoa em Balneário Camboriú pode ir lá e protocolar. Estou falando da concessão. O município não tem, empurra com a barriga e no dia 31 quer fazer uma licitação passando a concessão do Espelho da Água da margem direito junto com a Passarela da Barra. Totalmente irregular, totalmente, esse é irmão desse. Então, Tribunal de Contas, está aqui a peça, irei protocolar amanhã pela manhã, Ministério Público, não podemos licitar a Passarela da Barra numa concessão de 20 anos, uma das licitações mais importantes do município, aonde passa o nosso povo, a nossa gente, o pescador, o trabalhador. Depois de homologado, isso vai para a justiça e o pescador, o morador, não vai conseguir mais entrar na passarela. Não tem a concessão do Espelho da Água e essa licitação tem que ser suspensa de maneira imediata. Um tempo, vereador Marcelo. Agradeço pelo tempo, vereador Mazin Miranda. Primeiro, quero dizer para Vossa Excelência que isso nós falamos na tribuna, que nós sabíamos que a galinha dos ovos de ouro era o espelho d'água. Espelho d'água que eu denunciei, que está sendo utilizado pela Marina do lado, que fatura R$40 mil por mês. E nós denunciamos sim e pedimos providências ao secretário do Meio Ambiente, que não está no lugar do técnico, porque o técnico não quis fazer esse favor para a prefeita. Então, nós falamos
40 conto no bolso que o seu... Eu estou dizendo, pode mandar lá quem está utilizando o jet para passear de graça. Olha para mim. Eu estou dizendo que tu ganha 40, tá bom? Quem te empresta o jet para alguns que estão aqui, também dou um nome que não tem problema nenhum em ter a filmagem. O 40 pila, tu estás utilizando. É por isso que eu digo para Vossa Excelência, nós temos que ver a passarela, sim. É um equipamento ótimo para a população, mas que não vem com bons olhos, não é de agora. Não é de agora. Fabrício nunca gostou da passarela, não vamos tampar o sol com a peneira. A passarela é um equipamento, sim, que traz a ligação do povo da Barra às pessoas que visitam o Balneário Camboriú. E precisa ser tratado com respeito. Eu falei disso para Vossa Excelência, nós cobramos há um bom tempo, nós precisamos o quê? Melhorar esse processo licitatório para que ele atenda, sim, a necessidade do povo da Barra. Parabéns. Vereador Marcelo, e eu sou totalmente favorável nesse caso, vereador Naif, era a concessão. Teve audiência pública na Praça do Pescador. Mas olhei o estudo técnico, olhei o termo de referência, olhei o edital, pesquisei se ali tem a seção do espelho da água da margem direita do Rio Camboriú e não tem. E aqui nós não estamos falando de partido político ou de base ou de governo, nós estamos falando de um patrimônio, que é um patrimônio histórico, é um patrimônio conectado com o povo da Barra e precisa ser discutido com toda a responsabilidade do mundo para que depois da licitação feita, homologada, não tenha entraves jurídicos e o povo da Barra saia prejudicado. Então, volto a afirmar, amanhã estarei protocolando no Ministério Público, Tribunal de Contas, o pedido da suspensão da licitação, que deverá ocorrer no dia 31 de março. Sem a concessão do espelho da água, torna o processo frágil, torna o processo vulnerável, e se acontecer isso, quem vai perder mais uma vez? É o trabalhador, é o pescador, é eu, é você, é todo mundo que mora em Balneário Camboriú, porque a passarela da Barra é um patrimônio nosso, não pode ser concessionada assim a toque de caixa. Para arrumar o elevador, para pintar, para fazer manutenção, é uma tartaruga. Agora, para atropelar o processo, aí vocês são rápidos. Obrigado. Obrigado, vereador Mazinho. Com a palavra, o vereador Ricardinho da Saúde. Aqui, ó. Boa noite, presidente, boa noite aos demais vereadores, boa noite ao público que está presente na casa. Hoje eu venho falar aqui na tribuna da minha emenda que eu trouxe de 150 mil, das 4 motos. Se puder voltar para mim, fazendo favor. Oi? As 4 motos que vieram para a Guarda Municipal, trazendo mais 150 mil, 4 motos, trazendo agilidade, mais responsabilidade, mais compromisso e segurança à comunidade de Balneário Camboriú. Trazendo essa emenda de 4 motos, como já trouxe 1,5 milhão para Balneário Camboriú, claro, Marcela Dulce, vereador Marcela Schutz. Trouxe Yacht Clube, trouxe carro para a saúde, as 4 motos entrega, 400 mil para exames e consultas, exames laboratoriais da Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde. Mudando de assunto, também venho falar da caminhada que eu tive em Brasília, da PEC 19, que é da valorização dos profissionais da saúde. Eu acho que quando eu falo em profissionais da saúde, eu falo da ética, do profissionalismo que nós tivemos na época do Covid, que muitos de nós, senhores, que estavam aqui na Câmara de Vereadores ou em casa, nós estávamos trabalhando. E com essa caminhada da PEC, venho também reivindicar que no ano de 2020 ao ano de 2025, de março a 2020 a maio a 2021, a 22, que nós poderíamos ganhar 40% de insalubridade, só ganhamos 15% de insalubridade. Todo profissional da saúde que trabalhou no hospital, todos os profissionais que trabalham na unidade base de saúde, naquela época, de 2020 a 2022, ganhamos somente 15% de insalubridade. Aonde que está a valorização dos nossos profissionais da saúde, Naifer? Quando o senhor estava em casa, os profissionais estavam trabalhando. Era claro. Então, vem pedir para o Poder Executivo
rever esse processo e pagar os 40% dos profissionais da saúde que trabalharam, suaram a camisa e cuidaram das pessoas que estavam naquela época com a pandemia. Isso que eu digo sobre o processo, isso que eu digo da valorização dos profissionais da enfermagem, isso que eu falo da ética, e também digo que eu acho que sem a enfermagem nós não somos nada. Nós precisamos sim valorizar os profissionais da enfermagem que estão na ponta cuidando da gente. Outra situação, quero falar aqui ao vereador Mazinho sobre elevadores da passarela, do CIS também. Sabemos como funciona a transição de licitações, vamos dizer assim. Então, quando eu falo uma concessão da Barra ou uma privatização, eu sou a favor, porque evita essas partes de licitação e essas demoras de manutenção desses elevadores. Não foi no governo da Juliana Pavão, mas sim também do Fabrício. O CIS tivemos problema, ficou parado há anos, e o elevador também da Barra ficou parado há anos. Então, temos que pensar realmente na privatização ou na concessão do... Oi? Privatiza tudo. Privatiza tudo. Ou da concessão do elevador da Barra. Obrigada. Vereador Marcelo Achuti. Senhor presidente, senhores vereadores, eu era da época vereador antes que era 15 minutos de tema livre, hoje é 5. Mas quero dizer para quem discute muito sobre ônibus, e nós discutimos, tem duas alternativas: ou fazemos um projeto de lei aqui a Câmara regrando, ou o Executivo faz um decreto podendo utilizar. Eu acho que não tem problema nenhum. Hoje, infelizmente, estão utilizando sim de uma forma que eu também não concordo. Ele não é de graça, ele é pago sim. Em questão, a visita da EMASA, não tem um grampo de roupa. Tem que botar um grampo de roupa porque o cheiro continua, porque o lodo que ali está não está compactado ainda, foi mexido. E isso não existe no mundo quando o lodo é mexido, compactado e não tem cheiro. O cheiro, às vezes, que vem e vai continuar, por quê? O lodo não está compactado, vai dar. Então vai com o grampinho de roupa e explicar por que está tendo. E não é tom de crítica, tá? Projeto da passarela. Mas, Bazinho, eu falei ali, e eu vou parabenizar o Executivo, ele falou e retirou o projeto. Eu não falei, saiu no jornal, página 3, não requerer o espelho d'água. O espelho d'água não requerer, ninguém quer a passarela, quer o espelho d'água, que do lado, ali na Marina, bom, ali do lado, o cara ganha 40 mil para botar uma lanchinha bem bonita, uma não, umas 3, 4. Bom, ali do lado, eu já denunciei. O espelho d'água do município, já pedi para retirar. Se tem dúvida, vamos sair daqui e dar uma olhadinha. Lembra ali do lado, tem uma vegetaçãozinha, está lá umas 3 embarcações bem bonitinhas, e vejam quem é o dono da embarcação também. Agora, o que me traz à tribuna na noite de hoje é a utilização dos patinetes em Balneário Camboriú. Olha, gente, vou dizer que as forças de segurança, a PM, a Guarda Municipal e os agentes de trânsito estão numa sintonia que, olha, é a coisa mais linda do mundo. Principalmente quando se trata-se sobre patinete. Patinete, ciclomotores, tem legislação própria. Para andar de ciclomotores, tem que usar capacete, tem que ter CNH e é a pista de rolamento. Eu gostaria de colocar o vídeo, se possível, para ver o jeito que está na cidade. Ó. Isso é uma vergonha, com todo respeito. E agora eu vou perguntar, a mesma legislação é para quem anda de motocicleta acima de 50 cilindradas. Anda sem capacete, anda sem CNH, tá lá, ó, o trânsito multando. Coronel Evaldo, o senhor é o coronel da reserva, conhece a lei, cabe ao município fiscalizar. Eu acho que o senhor não está mais andando tanto na rua como andava antes. Da mesma forma, a nossa Guarda Municipal Araújo, o senhor que foi um homem de campo, vamos lá. Notificar, chamar, precisamos, não é com tom de crítica. O 12º Batalhão, veio alguém na rua, não está de capacete, para, multa, prende. Ô, gente, o que está faltando? Está faltando vontade. Me desculpe o que eu vou dizer. Vontade, sim. Tem legislação, pode cobrar. O que não pode acontecer é a forma que está havendo dessa forma, infelizmente. Não dá. É patinete em cima de calçada, é patinete em pista de rolamento, e com todo respeito, é uma vergonha. Eu só tenho mais 1 minuto e
e 30 segundos. Vereador Anderson, vou dizer para Vossa Excelência que os moradores do bairro das Nações estão sendo ameaçados por moradores de rua com barra de ferro. Bem na rua do batalhão. Bem na rua do batalhão. Tá indo? Do batalhão. Será que esses mandrião, na madrugada, todos eles, todo mundo, ninguém vê? Não vê? Não estou falando do governador. Balneário Camboriú faz o seu papel, faz muito bem. Se não tivesse a guarda municipal, nós estamos à mercê. Independente de quem é o governador, passar, quer ver na época do Moisés mesmo, que nem os convênios nós não tínhamos. Policial tem que enquadrar sim. Vagabundo com barra de ferro ameaçando o morador tem que ser enquadrado sim. Tem que ser. Quem está com pena, quem defende essa política, leva para casa. Vai e leva para sua casa. O que não dá são pessoas do bem sendo ameaçadas com barras de ferro, principalmente. E daí, cadê a unificação das forças de segurança? Eu, se fosse prefeito, pode dizer, eu cancelava e acabava com todos os convênios do Estado. Todos. Nós enchemos. 1 minuto, senhor presidente. 1 minuto. Presidente. Presidente. Obrigado. Pode. Agradeço, senhor. Eu quero dizer, eu acabaria com todo. Gasolina, quem banca é o município. Estagiário, quem banca é o município, independente de quem é o governador. E qual é o respaldo? O respaldo é vaidade das forças de segurança. Estão todos vaidosos. Eu, com todo respeito, estou começando a defender da época que quem tocava eram os civis mesmo. Era o civil. Porque o civil eu acho que é mais carrancudo, é mais de ir na rua. Porque, olha, com todo respeito, depois que nós colocamos alguns PM para tocar a Secretaria de Segurança, olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês. É só na moda puxar a sardinha para um local só. E força de segurança, como não adianta mandar mensagem também. A força de segurança, as pessoas não querem saber a cor da farda, elas querem se sentir segura. Tenha dúvida, vamos tirar aí a bunda da cadeira, vamos visitar a Rua Peru, a Rua Síria, a pracinha do Médici, que é a pracinha do crack, para vocês verem o que a gente está dizendo. Muito obrigado. Encerrados os pronunciamentos do expediente, vamos dar continuidade à ordem do dia. Justificativa para votação, com fundamento no artigo 37, parágrafo 4º, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara. Vereadores, venho por meio deste justificar a minha ausência na sessão ordinária dia 18 de março de 2026 por motivos de ordem pessoal do vereador autor Jair Bolsonaro. A justificativa está em discussão. Quem quer discutir, a justificativa está em votação. Não tem. Encerrada a votação, com 16 votos favoráveis, a justificativa está aprovada. Projeto para a primeira discussão. Projeto de Lei Ordinária 197/2025, de autoria do vereador Samir Daoud. Solicito ao vereador secretário faça a leitura do projeto do parecer. Projeto para a primeira discussão, projeto de lei ordinária número 197/2025, institui no âmbito da rede pública de ensino a Semana da Educação Fiscal e Financeira de Balneário Camboriú. A autoria do projeto, vereador Samir Daoud. Comissão de Justiça e Redação favorável pela admissibilidade. Projeto está em discussão, com a palavra, vereador Samir Daoud. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Só justificando a questão que a gente sempre debate aqui de criar semanas, né? E essas semanas não saírem do papel, o vereador Marcelo sempre até fala, pô, mas tem semana de tudo e nunca acontece. Porém, esse projeto foi construído junto com o pessoal do projeto da Educação Fiscal e Financeira, que foi criado no ano passado, junto à Secretaria de Educação e o Poder Executivo. E esse projeto de educação fiscal está sendo realizado periodicamente em algumas escolas e vem avançando. No ano passado ele já foi um sucesso em algumas escolas como modelo e esse ano foi ampliado. Então, em conversa com o pessoal que toca esse projeto, que é a educação fiscal, eles me falaram que teria essa semana, eles queriam ter colocado na lei já, só que acabou passando e não colocaram. Portanto, eu fui lá, fiz, porque é um dos casos raros onde a semana irá acontecer realmente. Então, para que isso não se torne um projeto de governo e sim de cidade, a gente está trazendo em lei para que depois isso permaneça para as próximas gerações. Obrigado.
Projeto continua em discussão, não havendo quem queira discutir. O projeto está de conhecimento dos senhores vereadores. Próximas gestões. Projeto para a primeira discussão, projeto de lei ordinária 213/2025, da autoria do vereador Guilherme Cardoso. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto e dos pareceres. Projeto para a primeira discussão, projeto de lei ordinária número 213/2025, institui diretrizes para a utilização de canais digitais no processo de abertura, alteração, baixa e gestão de empresas. A autoria do projeto, vereador Guilherme Cardoso, Comissão de Justiça e Redação favorável. O projeto está em discussão, não havendo quem queira discutir, o projeto está de conhecimento dos senhores vereadores. Projeto para a primeira discussão, projeto de lei ordinária 229/2025, da autoria do vereador Vitor Forte. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto e dos pareceres. Projeto para a primeira discussão, projeto de lei ordinária número 229/2025, institui o programa Coleta Humanizada TEA para crianças com transtorno do espectro autista, no âmbito do município de Balneário Camboriú. A autoria do projeto, vereador Vitor Forte, Comissão de Justiça e Redação favorável pela admissibilidade. O projeto está em discussão, com a palavra o vereador Marcelo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero iniciar a minha fala parabenizando o nosso vereador querido, Vitor Forte, conhecido como todos como TikToker, e dizer para ele que nós tem nosso apoio, um bom projeto, como do vereador Cacá também. Eu gostaria de fazer uma sugestão, quem sou eu? Gostaria não, uma sugestão a vossas excelências. Nós temos vários projetos tramitando aqui nessa casa, né? E são projetos importantes, são importantíssimos aqui, e todos eles vão ter o nosso voto favorável. Mas que nós abríssemos uma comissão aqui para debater, para discutir, para criar uma única legislação que pudesse, de fato, dar o resultado. Eu quero fazer, e a Jade, o Cacá não está aqui, mas a Jade tem uma filha, e a Jade sabe muito bem o que eu vou dizer, o Samir também, o vereador Samir também, porque muitas vezes, que não é o caso nem do Samir e nem da Jade, que fique muito claro, nós achamos que nós estamos ajudando aquela criança e nós estamos excluindo ela. Por isso que nós temos que ter um debate muito amplo aqui, e muito importante, muito responsável, com determinadas ações que nós vamos ter. E a vereadora Jade sabe muito bem o que eu estou dizendo. Muitas vezes nós estamos na discussão de um auxiliar de professor especial, um AE, perene no município. E eu tenho certeza que a evolução dessas crianças são muito mais além do que nós possamos imaginar. A evolução acaba. Se nós pegamos uma criança com 4 e 5 anos, quando ela está com 10, ela não necessita mais, não são todas, né? Algumas, de ir ao banheiro, elas já vão sozinho, conseguem se alimentar, e uma série de outras questões que nós precisamos debater. Que muitas vezes nós estamos o quê? Excluindo a criança, em vez de incluir. Eu estou trazendo isso a vossas excelências, porque nós temos me desculpa, o privilégio, isso é um privilégio. E temos parlamentares que têm filhos, parlamentares que são comprometidos com a causa, que se dedicam, sim, aos seus filhos e a outras crianças, que nós pudéssemos nos reunir, vamos fazer um fórum, quem sabe, vereadora Jade, vereador Samir, vereador Cacá, e vamos debater esse tema, um tema tão importante. Nós saímos na frente em tantas questões aqui em Balneário Camboriú, em tantas legislações, em tantos programas, vereador Cristiano, que nós podemos sair na frente novamente. O conhecimento que Vossa Excelência tem do diário, o maior conhecimento que nós poderíamos trazer aqui é o seu conhecimento diário, o do Cacá, o do Samir e outros, que nós podíamos estar relatando e até orientando, vereadora Jade, pessoas que não têm esse conhecimento, que muitas vezes estão achando que estão ajudando seus filhos, mas lá na frente vão ver que não estão ajudando. Ajudar muitas vezes não é simplesmente você ter uma pessoa 24 horas perenemente acompanhando. Ajudando é você ensinando, principalmente o aluno, a criança, a ir ao banheiro, a se alimentar. Nós vivemos uma rede hoje, em Balneário Camboriú, com todos os problemas que nós temos, mas ainda a rede conversa. A rede, ela conversa saúde, educação. Eu acho que isso é importante. Eu trago esse tema na noite de hoje, não para dizer que nós não vamos votar, lógico que nós vamos votar, mas nós podemos aqui apresentar uma legislação de fato que seja referência para o Brasil até. Eu vou dizer uma coisa que serve, e o vereador Marcos sabe disso que eu vou dizer. Nós tivemos o Ministério da Saúde, ele foi apresentar um projeto lá, e um dos assessores do ministro disse, olha,
e eu ouvi, ninguém me disse, o projeto que a gente brinca tanto, uma brincadeira de uma forma carinhosa, porque a gente vê quando o vereador Marcos bate na tecla da UPinha, vai ser referência para o Brasil, não tenha dúvida. Projeto que nasceu aqui em Balneário Camboriú, que tem um DNA. Outros projetos que nasceram aqui em Balneário Camboriú, lá na década do ano de 1997, como o Doutor Baby, que nasceu em Balneário Camboriú, um projeto piloto. Acho que muitas coisas nós podemos aproveitar, e legislações, principalmente, vereador Vitor, quando nós temos pessoas que vivenciam diariamente. A vereadora Jade vivencia diariamente, não é a luta, pelo contrário, é a aprendizagem. Ela mais aprende do que ela passa conhecimento. Eu não tenho dúvida disso. Ela mais aprende com a filha dela do que ela ensina. Se eu estiver errado, ela pode me dizer. E a aprendizagem da vereadora Jade é constantemente. E é constante com alegria, é constante com dedicação, é constante sim de ver que nós muitas vezes começamos a ver o mundo de uma outra forma. Eles vêm. O mundo de uma outra forma, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Mas aquela criança que está lá na ponta, como eu sempre digo no meu cunho religioso, quando alguém diz, eu tenho uma criança especial, meu Deus, é especial mesmo, porque nós temos que ser especial para receber e acolher. E muitas vezes quem nos acolhe são eles. Muitas vezes nós nos surpreendemos já, de tudo se surpreende. Você também, vereador Samir, com a reação que os seus filhos têm, que nós muitas vezes não esperávamos. E isso eu posso ver e pude sentir lá no nosso núcleo, lá na Secretaria de Educação, quando nós passamos, que quando muitas vezes nós temos um olhar muito técnico, é importante? É. Mas quando nós temos um olhar de uma mãe, quando temos um olhar de um pai, como nós temos pessoas que buscam compreender, e uma criança autista tem muito mais para nos ensinar, e nós mais aprendemos que muitas vezes ensinamos. E eu quero utilizar minha fala hoje e fazer um pedido especial a vocês. Fazer um pedido de tantas contribuições que vocês dão, brigando pela causa, brigando às vezes com a rede, que vocês possam pegar o que vocês vivem no dia a dia e tentar implementar uma política pública que, mesmo que não seja num projeto de lei, que às vezes não dê, mas que apresente proposituras, sim, que debatam com a rede, que criem fóruns, porque eu não tenho dúvida que vocês vão poder contribuir ainda muito mais com essa causa. Parabéns, vereador Vitor, parabéns, vereadora Jade Martins, pelas proposituras, vereador Samir e vereador Cacá, né, que apresentaram vários projetos nesse sentido, e eu tenho certeza que a contribuição de vocês não é para uma melhor qualidade para os filhos, mas sim para todas essas crianças que nós aprendemos todo dia e vamos aprender ainda mais, porque eu tenho certeza que quem é diferente, eu acho que somos nós, porque eles são muito mais do que especiais. Parabéns. Obrigado, vereador Marcelo. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está de conhecimento dos senhores vereadores. Projeto para a primeira discussão, projeto de lei ordinária 46 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Solicito ao vereador secretário faça a leitura do projeto e do parecer da comissão competente. Projeto para a primeira discussão, projeto de lei ordinária número 46 de 2026, institui o programa Escola Mais Forte no âmbito do município de Balneário Camboriú. Dispõe sobre a transferência direta de recursos financeiros às unidades escolares da rede municipal de ensino e da outras providências. Autoria do projeto, Poder Executivo, Comissão de Justiça e Redação favorável. O projeto está em discussão, com a palavra o vereador Marcelo. Senhor presidente, eu quero iniciar dizendo que nós somos favoráveis a esse projeto. Acredito que dar autonomia, sim, aos núcleos, aos CENs, é importantíssimo. Importantíssimo, sim, porque nós acabamos podendo trazer a comunidade escolar, que muitas vezes assume esse papel através da PP. E eu acredito que é importante, sim, o município e a secretaria fazerem de fato o que isso é uma gestão democrática. Dar autonomia ao gestor e à comunidade escolar. Agora, o que me preocupa nesse projeto, e eu acredito que nós podemos melhorar, primeiro, deixar claro a distribuição de recurso, que no meu ponto de vista podia ser por per capita de aluno. Não, calma, eu li o projeto. Deixar mais claro na relação à prestação de contas, chamar, sim, a comunidade escolar para participar. Eu acho que é fundamental. Nós discutimos isso hoje na Comissão de Finanças e Orçamento.
vamos votar favorável quando o projeto vir para a pauta, mas gostaríamos de que, se possível, de uma forma muito tranquila, agora a Secretaria de Educação pudesse vir, de fato, trazer para nós, ou nos dar a oportunidade, né, de trazermos... São dúvidas pontuais de 2, 3 questões que eu vou votar favorável, mas que a gente pudesse aprimorar, mas quem sabe que no processo, daqui para frente, se o projeto vai ser aprovado, nós também pudéssemos contribuir. Porque eu só tenho uma única preocupação em relação a esse projeto. E que é uma preocupação que é importante, é previsto em lei. A participação da APP é fundamental. Jade, a participação e envolvimento da APP e da comunidade escolar é fundamental. Ele podia ser mais explícita no projeto e dividimos responsabilidades. Só nesse ponto. Nosso voto, quando vir, vai ser favorável e, se possível, nós pudéssemos aí, antes de botar para a pauta, não fazermos as emendas, mas quem sabe essa solicitação que nós fizemos pudesse ser atendida, porque eu acho que divide responsabilidade. Imagina só, para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina analisar uma conta, quando ele tem uma comunidade escolar junto, analisando, validando, assinando atrás de uma nota, isso fosse bem claro, eu não tenho dúvida que daria mais tranquilidade, principalmente à secretária, porque o orador primário das despesas não vai ser o gestor, continua sendo a secretária e o prefeito. Muito obrigado. Projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Eduardo Zanata. Senhor presidente, esse projeto de lei é algo que a gente vem solicitando, né, e aparece nas visitas da Comissão de Educação, onde o gestor ele precisa ter a autonomia necessária para fazer pequenos reparos na escola. Já citei aqui uma vidraça quebrada, uma maçaneta, reparos que não necessitem de complexidade, que não precisa de um pregão ou de uma licitação da diretoria de compras, da Secretaria de Educação. Então, que a gente consiga dar agilidade. Só concordo com o vereador Marcelo Achuti de que a gente pode discutir o projeto, esse repasse, por exemplo. Por que não delimitar como foi feito na gratificação dos diretores e definir qual é o percentual que vai ser disponibilizado do orçamento para a escola de pequeno porte, escola de médio porte, escola de grande porte? Por que não determinar que a prestação de contas aconteça a cada 6 meses? Uma única prestação de contas para um recurso que pode ter 100% do valor destinado em apenas uma parcela anual é muito tempo. Então, a gente pode discutir aqui por que esse repasse não acontece mensal para cada unidade gestora. Até porque os valores não vão ser altos. Os valores não vão ser altos. Então, o orçamento das escolas, a partir da dimensão que ela tem, poderia ser um repasse mensal com 2 prestações de contas. Uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre. Então, na mesma linha do que falou o vereador Marcelo Achuti, que foi secretário de Educação, eu acredito que a gente pode discutir de uma forma mais ampliada esse projeto antes que ele volte para a pauta, para votação, inclusive com algumas emendas. Você me permite uma parte? Uma parte, vereador Marcelo. Eu não gosto de... Outros municípios acabaram adotando, e a gestão democrática em outros municípios não vem a passo de tartaruga, né? A gestão democrática, ela diz que se não prestar contas, vereador Eduardo Zanata, não pode se recandidatar novamente. Se não for aplicado, porque esse recurso ele vem também uma parte do Fundeb. Ele pode ser utilizado do Fundeb. Se ele não for bem aplicado, quem vai fazer a avaliação da aplicação desse recurso? A comunidade escolar. Então, não somos nós que estamos lá no dia a dia. As notas, tudo é lindo e maravilhoso. Notas, não estamos dizendo, é importante. Mas é importante na gestão democrática fazer uma boa gestão, buscar o recurso, fazer os eventos que também são importantes e juntar junto na prestação de contas o que foi feito. Então, essa avaliação, quem vai dar? A comunidade escolar. Por isso que nós gostaríamos, o vereador Eduardo Zanata, de dividir essa responsabilidade, tirar do poder público. Por quê? Porque senão quem vai responder, sabe quem vai ser? A Secretaria de Educação só. Os gestores não respondem. Quem presta conta é o secretário municipal. Então, por isso que eu pedi uma parte para Vossa Excelência, lhe agradeço, para que nós pudéssemos fazer juntos, todos nós, e darmos o quê? Mais autonomia, principalmente para a comunidade escolar e para a APP. Inclusive, a própria secretaria que está previsto aqui, junto com a Controladoria Geral, sem prejuízo,
que faça avaliação dessas prestações de conta. E como bem falou, a gestão democrática, ela vem para contribuir no sentido de que o gestor tenha mais autonomia, como foi falado. Para ter autonomia precisa ter recurso. Ninguém faz nenhum tipo de política pública sem o recurso. Só que a gestão democrática, por exemplo, tem uma comissão no município, que envolve a Secretaria de Educação, envolve até mesmo o Conselho Municipal de Educação, para que possa acompanhar o plano de gestão que foi apresentado e, caso o gestor ele não consiga concluir ou realizar aquele plano de gestão, ele pode perder o cargo dele de diretor na escola ou no núcleo infantil. Então, a gente precisa aqui, dentro desse projeto de lei, criar algum mecanismo de que o acompanhamento e a responsabilidade não fique apenas a cargo da Secretaria de Educação. Mas voto favorável ao projeto, mas concordo que a gente pode debater, ampliar e melhorar o debate aqui na Câmara. Obrigado, vereador. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está de conhecimento dos senhores vereadores. Projeto para votação única, projeto Leonardo 224/2025. Esse projeto é de autoria do vereador Cacá Fernandes, que está ausente, está retirado de pauta. Moção para votação. Moção de aplauso 37/2026. Concede a moção de aplauso à Guarda Municipal de Balneário Camboriú pelos 15 anos de relevantes serviços prestados à segurança pública, à proteção do patrimônio e ao cuidado com a população do município de Balneário Camboriú, de autoria do vereador Ricardinho da Saúde. A moção está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. É encerrada a votação com 14 votos favoráveis. A moção está aprovada. Nada mais havendo tratar, convoco as senhoras vereadoras e senhores vereadores para a próxima reunião ordinária. Será realizada amanhã, no dia 25 de março, quarta-feira, no horário regimental. Declaro encerrada a presente reunião às 19h58. 53 minutos. Você acompanhou a sessão plenária. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.